Eu sou o professor Reginaldo Fonseca e hoje vamos falar um pouco sobre o tecido nervoso. Ora, quando você para dizer assim, eu estou com um sistema nervoso, você já ouviu alguém dizer isso? Eu estou com um sistema nervoso. É óbvio, cara, que você tem um sistema nervoso, não é? Agora, se você fala, eu estou nervoso, aí tudo bem, talvez você esteja um pouquinho alterado, não é assim? Bem, mas entenda, quem tem sistema nervoso é qualquer animal, exceto os poríferos. Bem, galera, se você quer conhecer os componentes do tecido nervoso, não deixe de assistir essa nossa videoaula. Solta a vinheta, produção! O nosso tecido nervoso, ele é constituído basicamente por células. Sabia disso? Quando você estuda o tecido epitelial conjuntivo muscular, você observa sempre que existe as células e a matriz extracelular. Primeira coisa que você deve saber, o tecido nervoso não apresenta matriz extracelular. É isso aí, não tem matriz extracelular. Você precisa saber qual a origem embrionária do tecido. Então não esquece, galera, tecido nervoso se origina da ectoderme. Então o nosso tecido nervoso, ele tem origem ectodérmica. A ectoderme dá origem ao tubo neural, ok? De forma bem simples, o tubo neural dá origem à vesícula primitiva, que por sua vez forma as três primeiras vesículas do nosso sistema nervoso. Reginaldo, quais são as três primeiras vesículas do nosso sistema nervoso? Prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, ok? O prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo, que é o córtex cerebral, e o diencéfalo, que é a região central, basicamente, do seu cérebro, ok? Você depois vai estudar em fisiologia, que se divide em tálamo e hipotálamo. O mesencéfalo, ele não se desenvolve em outra estrutura, e o prosencéfalo forma o metencéfalo e o mielencéfalo. Todas essas estruturas vão dar origem a diferentes partes do nosso sistema nervoso. Por dois componentes. É constituído basicamente por dois componentes. Quem são eles? Células, que você chama de neurônio, e os gliócitos ou células da glia. Os neurônios é aquele cara, é a parte funcional. É o cara que funciona, que faz o teu sistema nervoso determinar as características que você tem. O teu neurônio, ele basicamente recebe, analisa e responde aos estímulos. Beleza? Ele recebe, analisa e responde aos estímulos. O neurônio, por sua vez, ele é auxiliado por outras células. Bem, o neurônio é tão especializado, o cara é tão poderosamente especializado, que ele não tem mais a capacidade de se alimentar, de se defender, de nada. Ele simplesmente fica lá, conduzindo o impulso nervoso. Ele só fica lá, conduzindo o impulso nervoso. Então os caras vão ter que dar comidinha para o neurônio. Reginaldo, quem é que dá comidinha para o neurônio? Os astrócitos. Astrócitos é um tipo de célula da glia. Os astrócitos dão nutrição e preenchimento. As micróglias, que são originadas do monócito, lembra disso, tá? Monócito forma macrófagos. E a gente pode considerar a micróglia um tipo de macrófago que faz a defesa por fagocitose. Perfeito. Então se liga. Astrócitos, preenchimento, nutrição e crescimento do seu tecido. Quando você nasce, tem uma cabecinha bem pequenininha, não é isso? E essa cabecinha cresceu e ficou esse cabeção que você tem agora. Esse seu cabeção aumentou o número de neurônios, foi? Não! Aumentou o número de células da glia, sobretudo os astrócitos, que compreendem então as células para nutrição e o preenchimento e sustentação. Os oligodendrócitos e as células de Schwann ou de Schwann, elas são células que produzem a bainha de mielina. Oligodendrócito no sistema nervoso central. O sistema nervoso central compreende o encéfalo e a sua medula. O seu sistema nervoso periférico, ele também tem bainha de mielina, na maioria dos neurônios. Entretanto, você observa que tem células de Schwann, que vai envolver o neurônio, produzindo então a bainha de mielina.
Quando perguntar para você numa prova para que serve a bainha de mielina, evitar o contato entre os neurônios permite o aumento da velocidade da condução do impulso nervoso. Basicamente é assim, aumenta a velocidade da condução do impulso nervoso. Os neurônios são classificados de acordo com dois fatores básicos, a sua função e a sua morfologia. Quanto à função, observe que o neurônio pode ser sensitivo, associativo ou neurônio motor, ok? Ele pode ser sensitivo, associativo ou neurônio motor. O sensitivo é que sente, é o neurônio que chega no seu sistema nervoso central, é o neurônio aferente, ok? Está chegando no seu sistema nervoso central. No seu sistema nervoso central existem neurônios que associam, que interligam, que analisam, criam uma resposta para aquela ação, para aquele estímulo que foi dado. Aí você vai chamar de neurônio associativo ou interneurônio. Existe um neurônio que sai do seu sistema nervoso e vai até o órgão efetor. O órgão efetor pode ser uma glândula, pode ser um músculo, por exemplo. E esse órgão efetor vai desempenhar a função. Quem conduz essa informação até o órgão efetor é o neurônio motor, ou que sai. Se sai, é eferente. Muito bem. Quanto à estrutura, o neurônio pode ser pseudo-unipolar. Observe que no pseudo-unipolar você tem um corpo celular e dele saem duas projeções. Uma forma os dendritos e o outro forma o axônio. Esse aí ele é especializado em receber estímulos da nossa pele. Todos os neurônios que saem da nossa pele, ele é do tipo pseudo-unipolar. Ok? Já os neurônios bipolares, eles normalmente são pequenos. São neurônios que não apresentam bainha de mielina. Eles são encontrados no bulbo olfatório e na nossa retina. São neurônios curtos e que então apresentam dois polos, um dendrito e um axônio. Já os multipolares é o que você de fato precisa saber. Eu não estou dizendo que aqui você precisa desconsiderar os anteriores. Entretanto, quando você pega uma prova para resolver, quando você está estudando em um livro, a imagem que aparece para você é exatamente esta. É a imagem de neurônio multipolar. Observe que basicamente a gente divide os neurônios multipolares em duas partes, o corpo celular e o axônio. No corpo celular, observe que ele é mais volumoso e tem várias projeções pequenininhas, chamadas de dendritos. Os dendritos são a parte sensitiva, recebe o estímulo do dendrito, vai para o corpo celular, do corpo celular vai para o axônio. Como no axônio você observa as células de Schwann ou Schwann formando a bainha de mielina, você vai ter um impulso nervoso saltatório. Esse impulso nervoso saltatório faz com que seja mais rápido, aumenta a velocidade da condução do impulso. Na região terminal, como você observa, existem pequenos pezinhos, que você chama de telodendro, essa ramificação do axônio ao telodendro, e lá você encontra os neurotransmissores. Reginaldo, onde ficam guardados os neurotransmissores? Em pequenas vesículas, em pequenas bolinhas, que nós chamamos de botões sinápticos ou vesículas sinápticas. Os neurotransmissores têm por função permitir a continuidade da condução do impulso nervoso. Em outras palavras, é lançado um neurotransmissor por um neurônio que vai estimular o neurônio seguinte em um processo chamado de sinapse. Entenda bem, os neurônios se comunicam de forma indireta através de neurotransmissores, chamados de sinapse química. Entretanto, existem neurônios que podem fazer sinapses elétricas através das junções comunicantes, o potencial de ação, o impulso nervoso pode passar de uma célula para outra. Você tem que saber de que forma um neurônio é estimulado. Primeiro, o estímulo tem que ser maior do que o limiar de excitação. Reginaldo, o que é o limiar de excitação? É o estímulo mínimo necessário para que ocorra a abertura dos canais de sódio. Isso vai fazer com que ocorra uma inversão de carga elétrica, e essa inversão de carga elétrica é devido à entrada excessiva de sódio. Entrou muito sódio, despolarização. Entenda, toda despolarização é seguida de uma repolarização. Resumindo a história, na bioeletrogênese você tem que entender que, primeira coisa, estímulo. O que o estímulo faz?
abrem os canais de sódio. Olha a subida do gráfico aí, ó, despolarização. No ponto 2, em cima, promove então o fechamento dos canais de sódio e abrem os canais de potássio. Quando abre o canal de potássio, vai estimular uma repolarização, e isso é importante você saber, que é a volta, a carga elétrica está voltando para o estado inicial, que é o estado de repouso, ok? Então isso constantemente vai ocorrendo nos neurônios, estimula ele, inverte a carga elétrica, volta ao normal. Isso já caiu no Enem, tá? Nesse gráfico ele perguntou quem é a despolarização e quem é a repolarização, ok? Entenda que todas as vezes que os neurônios vão conduzindo impulso nervoso, no final do neurônio vai ter a liberação de neurotransmissores, dopamina, serotonina, adrenalina e acetilcolina. Sempre quando você estudar em placa motora nos neurônios e músculo, vai liberar sempre a acetilcolina, ok? A dopamina é extremamente importante para te dar prazer em desenvolver as atividades. Uma diminuição na quantidade de dopamina está diretamente relacionada com a depressão. Além disso, é importante você saber que o uso excessivo de drogas, como cocaína e outras drogas estimulantes, elas vão fazer com que você aumente a quantidade de dopamina. Isso faz com que você, em um outro momento, diminua a sua sensação de prazer, entra em estado de bad, que a galera fala. Entrou na bad, tá com pouca dopamina no corpo. Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado.